Eu falei, caramba, nesse frio Boa aqui em São tarde. Paulo. Tudo bom, Ariel? Boa tarde, hoje é Tudo bem? Como vai? tudo certo. Boa tarde. Fala, Boa Bosta. tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem, Jean? Consegue me ouvir? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo? Sim. Ok. Rafael, boa tarde. Não, Daniel, você fica à vontade, cara, se você quiser, até porque a gente tem. Olá, Vanessa, boa tarde. Boa tarde. Rosane, boa tarde. Boa tarde. Já temos todos os representantes aqui dos trabalhos, né? Rafael, você está como debatedor do tema? O Rafael é líder de sessão. Então, ok.
Bom, prazer, eu sou o professor Jean, da Federal de Uberlândia. Estou aqui como moderador da sessão, né? E nós temos 3 trabalhos, né, para serem apresentados. Acho que temos um bom espaço de tempo aí para poder debater, discutir um pouquinho, né? Passando aí as apresentações nos vídeos, né? A gente abre os espaços para as perguntas e ao final aí também temos um espaço maior aí para a gente poder discutir também em conjunto os trabalhos apresentados, né? O professor Flávio perguntar. Rafael, você tem acesso aos vídeos que vai estar compartilhando? Rafael, só para a gente alinhar aqui. Pode começar, É, Daniel, como o Daniel tem dois, ok. a gente pode tentar encaixar o trabalho e não sei o que o Daniel tem de diferença. Até como respeito a você mesmo, Daniel. Os demais que já estão aqui, né, tem que fazer esperar muito. Conseguindo nos ouvir agora, Rafael? Está com som baixo? Assim, beleza, Daniel.
Pessoal, só um momentinho, né? Nós já estamos aqui nos organizando. A gente pode seguir a sequência de apresentação conforme está divulgado na programação, certo? Meu trabalho do Voster e de Gilberto Pérez, com o título de Competência em Tecnologia de Informação e a relação com a capacidade de inovação e estudos em empresas de base tecnológica. Na sequência, do Daniel Peterson e do Ariel Ben, com o título de MAAS e o papel da tecnologia da informação no desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável. E, por último, o trabalho da Laís Falcão, Flávio Mota, Amanda Nicolau e Vanessa Paulino, com o trabalho de título Uso de Governo Eletrônico e Exclusão Digital, Perfil e Desafios no Contexto da Terceira Idade. Olá, Rafael, está nos ouvindo? Ele escreveu aí no chat. Ah, sim. Só com problema de acesso. Bom, podemos seguir num plano B, né? Ah, os autores, né, têm as apresentações em mãos, podem fazer a apresentação online, ao invés de a gente carregar os vídeos. Porque se eu carregar o vídeo aqui na sala, como eu estou com o ambiente compartilhado, eu preciso de ativar o áudio para que possa ser compartilhado o áudio dos vídeos, né? Hoje eu posso também passar o meu vídeo, digo assim, não preciso representar o artigo, mas passo o Pode ser vídeo. também. Pode ser também. Perfeito. Todos de acordo? Sim, tá certo também. Sim, também. Perfeito. A gente pode usar essa sala aqui para fazer a apresentação? De acordo. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, só um minutinho que nós vamos ter que mudar de sala aqui. Tem uma outra sala com problema. Ok.
Conseguiu, Daniel, ao fim? Não tô te ouvindo. Tá aberto o microfone, mas não tá chegando o áudio. Ainda não. Se melhor sair e entrar de novo. Eu estou tentando aqui. Vocês estão vendo já o slide aí? Eu vejo Sim. aqui sim seu slide. Vejo também. Tá vendo? Eu posso iniciar ele então? É Mas o Tem- Competência em Tecnologia de Informação e Relação e Capacidade Tecnológica. Pode ser esse agora? Iniciando? A gente tem que aguardar o moderador da sala. Ele pediu um segundinho pra Ah, gente, que ele sim, tem ele não está trocado aí de na sala sala, né? física. É. Tá e ok. A professora Miriam pediu para mim tentar ver se colocava e eu tentei e deu certo. Então vamos esperar um pouco. Eu consegui colocar uma das apresentações aqui, Competência em Tecnologia de Informação. É só que eu não estou vendo agora o Rafael aqui para que ele possa dar o ok para iniciar. Oi, eu estava com problemas técnicos aqui, pessoal, desculpa, eu não consegui abrir o vídeo aqui de jeito nenhum, porque o meu computador é institucional aqui, né, do meu trabalho, e eu acredito que está com bloqueio, eu não sei se é nele ou é na rede, mas tudo indica que seja na rede, aí não está dando de jeito nenhum. Mas eu estou aqui para acompanhar e ajudar vocês no que for necessário. É, então, eu posso iniciar a apresentação desses slides aqui, Pode sim, claro. do Alves e do Pérez?
de informação e a relação com a capacidade de inovação, estudo e empresas de base tecnológica. Esse é um recorte na tese de doutorado desenvolvida por mim, bolsa pela Alves, sob a orientação de professores de Boston College, da Universidade Presbiteriana na Rosane, se tu tá tentando passar o vídeo ele tá só a imagem, não tá o som, tem que compartilhar o som junto. Mas eu acho que o Jean que está conectando aqui, ele vai conduzir a sessão agora, ele vai dizer quem é que pode começar, tudo. Ele já estava fazendo isso há um pouquinho atrás. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Peço desculpa aí pelos imprevistos. Acho que teve uma sala com problema no projetor e aí pediram para a equipe que estava ali na nossa sala se deslocar para outra sala para poder utilizar ali. Bom, podemos então retomar. Vamos aí, então caminhando para a passagem dos vídeos, né? Mais uma vez aí peço desculpa atrás devido ao imprevisto. E aí o primeiro trabalho então seria do Foster, né? Apresentar. Então carregar o vídeo e compartilhar, aí nos ajuda devido aqui ao uso da sala compartilhada. opa, já. Qualquer coisa, se quiserem que cada apresentador compartilhe, a gente pode compartilhar o vídeo. Sim, sim. Viu, Voster? Porque vocês compartilham o vídeo. Que se eu compartilhar aqui, eu tenho que ativar o áudio do Ah, tudo bem. notebook, e aí, como tem outras pessoas aqui moderando a sessão, vou acabar atrapalhando, né?
Aí eu pedi a gentileza de vocês para compartilhar o vídeo. O Rafael está com dificuldade lá na questão do acesso também. Isso, podemos iniciar então, mas eu agradeço. Ok. Sobre a competência em tecnologia de informação. Olá, esse é um estudo sobre a competência em tecnologia de informação e a relação com a capacidade de inovação, um estudo em empresas de base tecnológica. Esse é um recorte de uma tese de doutorado desenvolvida por mim, Rosta Queiroga Alves, sobre a orientação do professor Gilberto Pérez, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Compreendendo em um ambiente competitivo, onde a competência em TI ela aumenta a flexibilidade dos recursos empresariais, assim como a capacidade de inovação de uma empresa é algum problema aqui. Volta um pouquinho o vídeo. Eu voltei. Acho que dos recursos empresariais, assim como a capacidade de inovação de uma empresa é capaz de oferecer a flexibilidade de configurar recursos em sistemas de atividades que podem gerar rentabilidades, né? Em um processo de transformação de oportunidades para novas ideias, né? Onde a inovação como aplicação prática da criação de um processo técnico ou produto inédito, atendendo às necessidades de um mercado. Nesse sentido, a questão de pesquisa é qual é a relação entre a competência em tecnologia de informação e a capacidade de inovação em empresas de base tecnológica. Para responder esse questionamento, o objetivo da pesquisa é analisar a relação entre a competência TI e a capacidade de inovação nas empresas de base tecnológicas em polos e ou parques tecnológicos brasileiros. Para embasar a pesquisa, foram utilizados os seguintes autores para cada um dos construtos mencionados no referencial teórico. Dessa forma, um modelo conceitual e a proposição teórica da pesquisa foram desenvolvidas, sendo para a competência em TI 6 dimensões e para a capacidade de inovação 5 dimensões, com os autores aí mencionados. Para o modelo conceitual, foram utilizados os autores demonstrados na primeira coluna, com as dimensões iniciais da segunda coluna. Então, foram observadas as citações, conceitos e fundamentação para cada uma dessas dimensões iniciais. Dessa forma, foram filtradas essas dimensões iniciais e estabelecidas as 6 dimensões contidas na coluna 3. Assim, os procedimentos metodológicos para a pesquisa foram exploratória descritiva, sendo utilizado o método quantitativo. O instrumento de coleta de dados foi um questionário eletrônico com escala Likert 10 pontos, composto pela caracterização dos respondentes, com 7 questões, e 2 construtos, competência em TI, contendo 25 questões, e capacidade de inovação, com 20 questões. A amostragem foi calculada utilizando o software GPower, com a amostra mínima de 88 empresas. O questionário foi direcionado e encaminhado a 1.245 e-mails cadastrados, distribuídos em 27 polos, em todo o território nacional, obtendo-se 107 respostas válidas. A análise dos dados foi por meio da amostragem em equações estruturais com o uso do software SmartPLS para compreender a existência de uma relação interna e externa entre os construtos. Como resultados da pesquisa,
obtivemos que 84% dos respondentes possuem pós-graduação. Muitos deles informam que as organizações atuam no setor de serviços, 42% atuam como diretor da organização e 35,8% das organizações responderam que existem de 1 a 9 trabalhadores nessas empresas. Observando os resultados encontrados, é possível verificar que os coeficientes de caminhos entre os construtos são positivos, altos, né? E entre os construtos e suas dimensões apresentam os positivos acima de 0,708. Dessa forma, é possível observar também com maiores detalhes sobre a relação entre os construtos na tabela 1, que as correlações entre as variáveis latentes de primeira ordem, a validade discriminante na diagonal e a confiabilidade composta e a variância média extraída, a VME. Avaliando os valores apresentados, a validade discriminante apresenta valores significativos em relação aos valores das correlações entre as variáveis latentes, não ocorrendo nenhum valor acima da validade discriminante. Assim, existe validade discriminante ao nível dos construtos de primeira ordem. Da mesma forma, analisando os valores de segunda ordem, existe a consistência do modelo em relação às variáveis latentes da segunda ordem, ao nível dos indicadores, demonstra que os construtos são unidimensionais, com suas validades convergentes e discriminantes adequadas. A avaliação da relação dos construtos e o modelo estrutural é possível observar que F2 apresenta efeito significativo de 2,385, acima do mínimo considerado. Né? As discussões dos resultados. Existe uma relação positiva, em sua maioria forte, entre os construtos. Há uma ampliação das dimensões dos construtos da competência em TI, que até anteriormente existente eram 5. Nós conseguimos ampliar e mostrar essa relação positiva de 6 dimensões. A competência em TI e a capacidade de inovação demonstram uma relação positiva e uma forte influência da competência em TI na capacidade de inovação. A competência em TI tem forte influência em todas as dimensões da capacidade de inovação e as empresas inovadoras têm maiores possibilidades de serem ágeis, bem como possuírem maior competência em TI. Considerações finais. O uso da tecnologia é fundamental na agilidade e desempenho de uma organização. A competência em TI permite que a empresa derive conhecimento da exploração de recursos resultantes da capacidade de resposta às mudanças do mercado. A competência em TI necessita da relação com ativos complementares para melhorar o desempenho da organização e obter vantagens competitivas, e há um avanço para a pesquisa com a determinação e validação dos construtos competência TI. As limitações estão relacionadas com a pesquisa ter sido aplicada em um grupo específico de empresas localizado em um ambiente com características próprias e como sugestões exatamente ampliar a investigação para outras áreas de negócio, assim como outras empresas, além das empresas contidas ou localizadas em polos ou parques tecnológicos em regiões do país, com a aplicação também de softwares com metodologias diferenciadas e técnicas de análise que demonstrem novas relações. Essa é uma breve relação das referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Bem, obrigado, Vossa. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que a parte metodológica com dentes, né?
acima do limite mínimo ali estimado, né? Então, uma Exato. amostra bem significativa, né? A gente tem um espaço agora com uns 5 minutos de pergunta, né? Depois a gente passa para a próxima apresentação e no final a gente abre mais um período para a gente discutir, né? Então, caso alguém queira fazer pergunta, algum comentário. Olá, está com um pequeno delay. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Alguma à pergunta ou disposição. comentário? Ninguém? Não estou ouvindo. Alô, Walter? Oi. Não, é que alguém está falando aí, É, eu não estou ouvindo. sim. Às vezes tem um pouquinho mais de pessoas falando aqui comigo, eu estou numa sala compartilhada. Só uma dúvida, assim, né? Eu li o trabalho, né? Pois não? E deu de maneira um pouco mais rápido, deu para me aprofundar muito na análise, né? Assim, excelente o trabalho, ótimo, uma qualidade muito boa. Obrigado. Com relação às competências, né, avaliando os construtos, né, eu fiquei na curiosidade assim, de entender dentro dos construtos considerados na competência de TI, né, se há alguma desses construtos que tem um peso maior, né, se ela tem uma implicação maior, né, em relação à contribuição ali com o desenvolvimento de inovação tecnológica, né? Sim, na verdade, Você chegou a... Sim? vamos lá, a pesquisa geral, ela avaliava três construtos, né, que era a relação entre a competência de TI, a capacidade de inovação e a criação de valor. Então, na pesquisa geral, nós identificamos que para se chegar à criação de valor, a capacidade de inovação ela é um moderador nessa para potencializar exatamente a criação de valor. Então, nós também observamos, respondendo à pergunta, quando separamos esses construtos, por exemplo, nesse primeiro momento, nesse recorte, que é capacidade de inovação e, desculpa, entre a competência em TI e a capacidade de inovação, nós identificamos que tem algumas dimensões que realmente elas têm um valor maior para as empresas. Por exemplo, a capacidade, a competência em TI, que é referente à infraestrutura, as empresas elas não estão dando mais tanto valor quanto anteriormente. Então, porque essa parte, possivelmente, elas já podem terceirizar ou redirecionar para alguém que tem uma competência maior com essa, vamos dizer, com essa ação. Então, elas começam a direcionar mais para, por exemplo, questões, postura proativa de TI, né, conhecimento melhor do negócio, que é o que podem fazer mais e dar um diferencial para essas empresas em criar valor, mas principalmente ter a competência, desculpa, ou ter a capacidade de inovar, dando uma resposta para o mercado ou as empresas que ela atendem, principalmente. Então, realmente, identificamos algumas competências em TI que têm maior ênfase, são dadas maior ênfase pelas empresas, e aquelas que estão tendo uma diminuição. E um dos pontos principais também da pesquisa foi conseguirmos ampliar a quantidade de construtos, ou melhor, desculpe, de dimensões do construto competência em TI, porque todos os estudos anteriores existentes foi exatamente entre 3, 4, então um colega do doutorado também, até o professor Gilberto Pérez, que foi o orientador, ele ampliou para 5.
Depois conseguimos identificar outros estudos que tinham uma outra competência e ampliamos para 6. E conseguimos validar todas essas 6 dimensões. Não, excelente, né? A gente observa o trabalho na área, hoje dentro do Centro de Tecnologia da universidade, então a gente observa que nem sempre só a infraestrutura, né, ter competência em cima da infraestrutura vai solucionar todas as necessidades, né? Então, pessoas, né, as competências para cima das áreas, né, é fundamental ali, os relacionamentos com os processos, né? Achei muito bom o trabalho, muito interessante, né? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta no final? Só Foster, pois não? um complemento, É. porque a pesquisa foi feita realmente em polos e parques, né, tecnológicos. O intuito maior é porque imaginávamos e víamos que nesses locais especificamente seria mais fácil ou mais intenso, de certa forma, observar essas relações entre esses construtos e essas dimensões. Sim, não, Eu poderia perfeito, né? fazer uma Eu pergunta, tenho Jean? Pode falar. Claro, pois não, à vontade. É, Você fala aqui do Wang e o Ahmed na sua fundamentação teórica e cita inovação comportamental. Eu queria saber se no resultado da sua pesquisa, quando você fala aí das competências, onde você sentiu o aspecto comportamental nesse resultado do seu estudo? Tá. O foco principal não foi exatamente a questão comportamental, mas eu acredito que nós conseguimos observar isso aí no comportamento, de certa forma, das empresas, em começar a dar mais ênfase a competências que, de certa forma, para elas, que seriam mais importantes para a sobrevivência e o direcionamento do seu negócio do que investir, por exemplo, na questão da infraestrutura, né? Mas ter mais conhecimento em relação à integração, desculpa, à flexibilidade do negócio, à postura proativa de TI e o conhecimento do seu negócio, porque, pelo que eu entendi, Aham. pelo que nós conseguimos observar, isso daria realmente um diferencial ou direcionaria melhor para a capacidade de inovação e a criação de valor mais à frente, né? Uhum. Muito interessante seu estudo, viu? Eu acho que, quem sabe, até no futuro artigo, colocar alguma coisa que integre mais a base comportamental. Obrigada. Obrigado também. Vou anotar aqui para você. Obrigado, Walter. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Podendo dar sequência aqui no tempo, né, vamos passar para o trabalho do Ariel e Daniel. Depois, no finalzinho, a gente pode voltar a discutir mais um pouco. Ariel, fica à vontade. Eu estou compartilhando aqui. Pode deixar, Daniel, que eu passo aqui. Mas e o papel da tecnologia da informação no desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável? Contextualização, as megatendências globais, como o crescimento populacional e a urbanização, têm criado um sistema de transporte ineficaz, devido à ausência de políticas eficientes de mobilidade e falta de infraestrutura adequada. Isso tem feito do automóvel particular um modal preferido nas decisões de viagem, o que tem causado congestionamento do tráfego, deteriorização do meio ambiente, questões de segurança. A mobilidade urbana desempenha um papel crucial nesse debate climático, sendo um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. E a tecnologia da informação
tem utilizado diversas abordagens que propõem soluções para melhorar o desempenho, criar facilidades na usabilidade, promover o interesse pelos serviços de mobilidade e fortalecer os pilares da sustentabilidade. O objetivo dessa pesquisa, nesse contexto, foi analisar as abordagens que a tecnologia da informação tem utilizado para mitigar as consequências dos problemas e melhorar as condições da mobilidade urbana. Isso se justifica porque o desenvolvimento de estudos de aplicações em TI pode incentivar modelos de mobilidade urbana mais sustentáveis e trazer soluções para as capacidades limitadas e para as demandas substanciais decorrentes do grande crescimento da população urbana. A metodologia foi uma revisão sistemática de literatura, cuja pesquisa se realizou em maio de 2022, nas bases de dados Web of Science e Scopus, com o termo de pesquisa que incluía a mobilidade como um serviço, além da sustentabilidade urbana e mobilidade. Né? Geraram 655 artigos ou estudos, né? Que, excluindo as duplicações e alguns fora de contexto, restaram 400 artigos que foram estudados, seus resumos e introdução. Dessa forma, os resultados encontrou dentro da desafios da mobilidade urbana sustentável, definição de sustentabilidade, que é o desenvolvimento sustentável, busca atender às necessidades e às aspirações do presente sem comprometer as capacidades de atender às necessidades do futuro. Esse relatório de Brundtland, ele reconhece que os problemas de pobreza e subdesenvolvimento não podem ser resolvidos sem que haja o crescimento econômico, que, por sua vez, traz riscos de danos ambientais. Né? No contexto da mobilidade, se define como a facilidade, conveniência e acessibilidade de viajar para um destino com impacto mínimo no meio ambiente, sendo os 3 pilares da mobilidade econômica, ambiental e social os indicadores para o desenvolvimento sustentável. O resultado da pesquisa dos 400 artigos foram separados através da identificação da leitura dos resumos e introdução em grupos de estudos, né? Big Data, não mobilidade, transporte, modais alternativos, sistemas de informações georreferenciadas e assim por diante, uma série de temas, né, que se desdobram como, por exemplo, informações de viagens aos passageiros, mobilidade de idosos, mobilidade de criança, mobilidade de acessibilidade, mobilidade para cegos, se diversificou, mas todos eles são comunicação, sistemas de informação para os passageiros. Então, foi se agrupando nesse sentido. Também se fez um aprofundamento em cima da mobilidade como um serviço, né, que é uma nova metodologia que tem prometido ser uma solução, né, uma aposta aí para a solução da mobilidade urbana sustentável, né, dos problemas. E, na verdade, ela é uma administração, né, que tem um objetivo de tornar desnecessário o veículo pessoal, a posse do veículo, né? Então ela se provém de um ecossistema, né, de provedores de dados, infraestrutura, provedores de mobilidade e gera pacotes de serviço para o usuário, né, com uma visão personalizada. A ideia é olhar para cada usuário e não para a população em geral, ver as necessidades individuais de cada um deles. Né? Diversos projetos pilotos têm sido desenvolvidos, mas é um sistema muito novo ainda, um conceito ainda não tão definido. O Brasil começou agora em Goiânia a desenvolver algum estudo para aplicação dessa metodologia. As conclusões do trabalho trazem respostas aqui para a questão de pesquisa, né, porque ela mapeou os 400 estudos que examinam a questão e propõe melhorias para desenvolver a mobilidade urbana sustentável. Ela deu uma pesquisada, uma aprofundada na metodologia MAS, que tem o potencial para o desenvolvimento da sustentabilidade, na qualificação da mobilidade urbana, se utilizando de todas as tecnologias, né,
A TI pode ser a infraestrutura fundamental de MAS nas suas diversas abordagens e tem o potencial de minimizar a preferência do cidadão pela decisão de viagem do veículo particular. As conclusões aqui, né? As limitações, realmente o volume, variedade e abrangência das abordagens das soluções que emergiram da pesquisa dificultaram o aprofundamento em cada uma das abordagens específicas, né? O aprofundamento foi dado apenas em MAS. As contribuições acadêmicas é esse mapeamento, a classificação e destaque das áreas de concentração dos estudos que estão sendo desenvolvidos nos últimos anos pela comunidade científica, referente ao papel da TI no desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável. As sugestões de pesquisas futuras são amplas, né? O aprofundamento nos estudos relacionados a cada uma das abordagens identificadas na pesquisa, o aprofundamento nos estudos de MAS, né, em relação aos aspectos comerciais, operacionais e de aceitação, né, mapear os elementos de motivação para o interesse da proposta de negócio MAS, tanto em ambiente de mercado livre, quanto em níveis variados de intervenção governamental para criar regulações e avaliar a concorrência entre fornecedores de serviços de mobilidade e a infraestrutura e os subsídios públicos necessários, entre outros aspectos de incentivo. A concorrência é algo bastante intensa e algo que dificulta a aplicação de MAS, né? E identificar melhorias que possam ser implementadas em MAS de forma que a abordagem cumpra seu papel, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável. Bom, a origem do estudo é um projeto de dissertação que busca identificar o papel da tecnologia no desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável através de aplicações MAS, né? E então, assim, esse é o objetivo. Esse artigo que está sendo apresentado, ele é o primeiro artigo de 3, né? A dissertação é apresentada em formato de artigo. Então, o primeiro artigo é esse, o segundo vai mapear as características comportamentais de decisão de viagem dos usuários da mobilidade urbana, e o terceiro, prospectar soluções possíveis para ampliação de aplicações MAS. Grato. Muito bem, Ariel, parabéns pelo trabalho, né? Muito bom o artigo, o trabalho, né? Um rigor metodológico também bem apurado. As questões de mobilidade urbana, né? As questões também relacionadas à sustentabilidade e o papel da TI, como a gente falou agora há pouco sobre as competências de TI, também apoiando novos produtos inovadores, né, aplicados aí às questões de mobilidade. Eu acho muito interessante o trabalho, também tive a oportunidade de lê-lo, né, e vamos passar os passos para Vou retornar. Caiu minha conexão aqui, né? Estão me ouvindo? Tá travando de vez em quando. Sim. Vou desativar meu vídeo aqui. A conexão aqui na fé está caindo um pouco. Bom, temos espaço para perguntas, 5 minutos aí para alguma pergunta ou comentário. Bom, ficou uma curiosidade, né, a respeito do trabalho. Quando foi feito a classificação em categorias ali de soluções ou de áreas de atuação utilizadas para avaliação da mobilidade,
onde que você falou em Big Data, inteligência artificial, problemas geográficos, né, de geoprocessamento, né? E a gente vê hoje a IA sendo aplicado em diversos contextos diferentes, né? Quando a gente fala em Big Data, a gente tem uso de IA, às vezes em problemas de geoprocessamento, a gente tem uso de IA, né? E vocês classificaram um grupo de trabalhos como inteligência artificial, né? E aí, para entender um pouquinho da classificação, como que foi esses critérios para distinguir o que foi classificado apenas como IA, né, e os demais, os demais temas, demais áreas que foram utilizados para classificação, que também, muitas vezes, são resultados, né, do uso da inteligência artificial, né? Como vocês consideraram essa classificação? Não Não estou estou ouvindo, ouvindo, Daniel. Daniel. Não estamos ouvindo. Não, não está vindo. Também não, Daniel. Tia, eu vou tentar contribuir com a resposta, né? O Daniel tem mais propriedade, assim, com o tratamento do tema, né? Enfim, é a dissertação do Daniel. Eu sou só o orientador, então a gente acaba contribuindo muito mais do ponto de vista procedimental. Mas nessa Sim. análise, assim, né, os critérios para a classificação das tecnologias, né, que foi o ponto ali da sua pergunta, né? Foi bem mais preocupado em conseguir separar aquelas que eram relacionadas a MAS, que é o foco que nós estamos dando para a dissertação, do que tratar de forma mais aprofundada a classificação das outras. Então, aqueles que, se eu não perdi o foco da sua pergunta, né? Que eram vinculados à inteligência artificial, por exemplo, eles não receberam um outro tratamento ali dentro, senão aquilo que os próprios artigos já diziam, né, como sendo algo que era vinculado à inteligência artificial. Eu acho que essa é a resposta geral, mas talvez tenha perdido algum ponto. Se puderes reforçar, eu posso falar. Então, tá ok. Mas às vezes a entender nesse foco da classificação, né, como a gente tem o emprego da IA muitas vezes como o uso de outras tecnologias, ou desenvolvimento de outros produtos, né, a IA vão ser como se estivesse embarcada ali, vamos dizer, ela é uma aplicação também, né? Mas às vezes nesse contexto, então, observou-se mais o destaque que o artigo selecionado ali, né, no levantamento, né, bibliográfico trazia, né? Bom, excelente, parabéns pelo trabalho. Os colegas, mais alguma pergunta, algum comentário? Uma pergunta, bem parabenizar pelo trabalho, muito bom. Uma dúvida, vocês conseguiram ou observaram, por exemplo, o direcionamento que está tendo para a aplicação, qual a área que está possíveis direcionamentos, que está tendo mais investigação? O artigo ele traz ao final ali, né? Não quero confundir agora, o Daniel faz um joinha para a gente, assim, mas que tem agenda de pesquisa também no final desse artigo, né? Tem a agenda, né? Ele fez um compêndio dessas sugestões de pesquisas futuras, mas, de novo, bem centrada no MAS, né? Que é o ponto que nós queremos seguir abordando. E na sistemática de construção dessa agenda, tem também aquilo que era sugestão de pesquisas futuras dos outros também, não estou mentindo, né, Daniel? Então, dos outros artigos que não, só os da amostra de massa, tá? Então, a gente recortou só os da amostra de massa, de fato. Ali. Mas tem algum, não sei, Daniel, tu pode até botar no bate-papo se tem alguma tecnologia que tu identificou ali como mais promissora ou mais falada, né, da amostra dos artigos que tu leste, assim, seria um destaque, acho que converge ao que o Forster nos pergunta. Ele destaca, né, que todas têm alguma relevância.
Realmente o que a gente vê, assim, até está no artigo também uma tabela com os projetos piloto, né, que se tem de utilização de massa, e a gente vê bem que o conceito ele é muito vinculado à integração das tecnologias, né, inclusive, a capacidade de integrar tecnologias para prestar esse serviço mais específico, né. Aí o Daniel também destaca, né, da relevância de todos os modais, né, não só das tecnologias, mas dos modais também, do veículo individual, particular, dos coletivos distintos, né, do compartilhado, do particular compartilhado, assim, todos os modais tendem a trazer sua contribuição e demandar suas respectivas tecnologias, né. E só um complemento, assim, a gente fez questão de colocar no vídeo ali, né, o Daniel falou, porque normalmente vem essa pergunta, né, qual é a continuidade da pesquisa? Então, essa é uma parte da pesquisa de dissertação, e, por sua vez, a dissertação que o Daniel está fazendo é também uma retomada de um estudo de 10 anos atrás, que estudou alguns tipos de perspectiva de tecnologia. Então, além de ele tentar olhar para frente, ele olha para 10 anos atrás, olha para hoje, e a proposta de entrega final da dissertação é esse olhar para o futuro, né? Então, um pouco de perspectivas de sinais fracos, foresight, né? Essas expressões que são usadas na inteligência estratégica, como perspectivas para esse contexto de mobilidade sustentável. Obrigado. Excelente, obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Para a gente continuar no tempo aqui, vamos passar para a próxima apresentação, né? O uso de governo eletrônico, exclusão digital. Vanessa, Amanda, Flávio e Laís. Quem puder fazer o compartilhamento do vídeo, agradeço. Vou tentar aqui. Obrigado, Vanessa. Tá aparecendo? Sim, tá ok. Olá a todos, sou Vanessa Carreiro Paulino, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela Universidade Federal da Paraíba e, juntamente com Amanda Martins Nicolau, também mestranda do mesmo programa, professor doutor Flávio Perazzo Barbosa Mota e Laís Cunha Falcão, apresentaram o artigo Uso do Governo Eletrônico e Exclusão Digital, perfil e desafios no contexto da terceira idade. A sociedade está cada vez mais conectada e exige do setor público melhor organização. Todavia, existe um paralelo importante a ser considerado na oferta de serviços públicos, por meio da internet. Governo eletrônico e exclusão digital estão intimamente ligados, sendo esta última um fenômeno social complementar, que restringe as oportunidades que as pessoas podem obter com o uso da internet e do governo eletrônico. Isso pode ser particularmente mais agravante em alguns grupos da sociedade, a exemplo dos idosos. Esse artigo teve como problema de pesquisa quais características influenciam o uso de serviços de governo eletrônico por idosos no Brasil. E como objetivo, analisar quais as características estão relacionadas para o uso ou não do eGov pelos idosos. Como metodologia, foi uma abordagem exploratória e quantitativa, foram utilizados dados secundários disponibilizados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC. A edição utilizada foi a do ano de 2019 e a coleta foi realizada entre outubro de 2019 e março de 2020. Foram utilizados dados referentes aos indivíduos com 60 anos de idade ou mais, bem como variáveis de uso de tecnologias de informação e caracterização sociodemográfica. A análise dos dados incluiu medidas descritivas e modelo de regressão logística. Os resultados com relação ao perfil descritivo da amostra apresentam brancos e pardos, representando o maior percentual em relação ao uso do eGov. O percentual de usuários do eGov cresce com o aumento da escolaridade. Não usuários são mais comuns entre os idosos com menor nível de escolaridade. Idosos das classes sociais D e E são os que menos utilizam o eGov. A região sudeste tem mais usuários de eGov, enquanto a região norte tem um menor número de usuários. E um grande percentual,
cerca de 88,59% de não usuários está localizado em áreas rurais. E os principais motivos para a não utilização do EGOV pelos idosos correspondem a 23,75%, os idosos preferem o contato pessoal, enquanto 16,42% alegam falta de necessidade, 16,14% preocupação com a segurança, 15,69% julgam complicado usar a internet, 9,21% alegam que os serviços são difíceis de serem localizados e 5,81% relatam limitações nas transações online. Com relação às medidas descritivas do uso do EGOV, quando comparados usuários e não usuários do EGOV, percebemos que, com relação às habilidades com o computador, os não usuários do EGOV têm média significativamente menor em habilidades com o computador, em comparação com os usuários. E com relação ao uso do telefone celular, há uma discrepância nas médias, com os usuários do EGOV apresentando o uso mais frequente do celular. E já as atividades culturais pela internet, os usuários do EGOV têm média consideravelmente maior em comparação com os não usuários. E os usuários da internet, e com o uso da internet em geral, a média de uso da internet também é mais alta entre os usuários do EGOV. Com relação ao modelo logístico binominal estimado, usuário de EGOV, o modelo de regressão logística apresentou ajuste adequado, explicando 77,5% da variação na variável dependente. Os resultados indicaram que habilidades com o computador e o uso da internet aumentaram a probabilidade de alguém ser classificado como usuário de EGOV em 39%, enquanto o uso do telefone celular aumenta essa probabilidade em 58%. Em resumo, quanto mais habilidades com o computador, uso da internet e variáveis de uso do telefone celular, maior a probabilidade de ser um usuário de EGOV. Direcionando essa apresentação para o final, nós apresentamos as seguintes conclusões. Os resultados destacam a necessidade de políticas públicas específicas para os idosos em relação ao EGOV. É preciso possibilitar sua integração às tecnologias e estimular a utilização de computadores, celulares e internet para as atividades diversas, incluindo o acesso a serviços governamentais eletrônicos. Quanto às limitações do estudo, a exclusão digital é um fenômeno multifacetado. Logo, para entender melhor a adoção de tecnologias de informação por idosos, é necessário também ir além de questões demográficas e categóricas e dar voz aos idosos para o entendimento das motivações, crenças e atitudes subjacentes ao uso das tecnologias de informação por essa parcela da sociedade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e finalizar a apresentação. Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Bom, obrigado, Vanessa, parabéns pelo trabalho, os demais autores, né? Excelente também a abordagem, né? O rigor metodológico, o tema também é interessante, né? A gente vem falando constantemente aí de transformação digital, trabalhar em seus serviços, né? Passando por uma transformação digital com foco no cidadão, né? E a gente vê a dificuldade, né, quando a gente depara com situações como apresentada no trabalho, né? De uma população às vezes mais idosa, as dificuldades enfrentadas, né? Há muito que se fazer ainda em torno de a cidade digital, né? E não só, né, que a gente observa não só muitas vezes pela falta de educação digital, familiaridade, né, como o artigo trouxe, né? Às vezes também as questões demográficas, questões de renda, né, dificultam também esse acesso, né? Mas que a gente vem caminhando para buscar a maior eficiência, às vezes, no serviço público, né? Buscando meios aí da digitalização desses processos, desses serviços, né?
mas a gente tem que ter uma atenção que às vezes acaba excluindo partes da população, né? Achei muito interessante o tema, o trabalho abordado, parabéns aí pelo trabalho, né? Temos aí espaço para perguntas, os colegas presentes, depois alguma pergunta ou comentário. Eu gostaria de parabenizar aí o estudo, de muita relevância a gente poder conhecer um pouco mais de como está sendo o acesso das pessoas no EGOV. E uma curiosidade que eu vi ali na tabela 1, no perfil descritivo da amostra, é que os que menos acessam são os que têm mais baixa escolaridade e que eles estão nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, né? Interessante, porque são regiões, o Nordeste é uma região muito carente, o Norte também. Então, com certeza, o Brasil ainda precisa de muitas políticas públicas para que ofereça uma inclusão que realmente inclua as pessoas e que elas possam exercer o direito que elas têm de informações, de uma facilidade nos acessos de dados pessoais e de tudo que é necessário que oferece o EGOV, né? Parabéns, um ótimo estudo. Obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Vanessa e Amanda, eu sei que o foco foi um recorte da pesquisa na avaliação de uma classe da população mais idosa, né? Mas a gente vê os reflexos já apontados ali pela Rosane, de questões de renda, né? Baixa escolaridade, né? Vocês chegaram a investigar, começou uma avaliação a respeito, né? Se essas questões de renda e baixa escolaridade também se aplicaria para ademais para a população com idades mais jovens, né? Não, na verdade, nosso foco foi no idoso. Então, nosso recorte de pesquisa já foi com base nisso. A gente recortou só com os idosos. Só que realmente nesses resultados a gente nota que é um reflexo do que a gente já vê como as minorias, né? Representou um menor número de usuários EGOV, tanto no sexo feminino quanto nas raças preta, parda, amarela, indígena, como na região Nordeste, como a colega citou, e também muito a ver com as classes de renda, né, a D e E também com o nível de escolaridade. Mas o foco da pesquisa realmente foi idoso, então para as futuras pesquisas é interessante ver isso. É um reflexo. A exclusão digital é o reflexo da população em geral. E acrescentando ao que Rosane bem colocou, essa questão também da região norte, nordeste, bem influenciada também a questão dos valores que são cobrados pelo acesso à internet. Então, tem esse recorte também, que também seria interessante, uma política pública para dar mais acessibilidade de internet. Sim. É uma pergunta. Foi no Master. Parabéns, né, pelo trabalho, bem interessante a análise que vocês fizeram. Eu estava verificando que vocês utilizaram como dados secundários os relatórios da CETIC, né, de 2019 a 2020, quer dizer, anterior à pandemia. Houve alguma variação em relação a esses percentuais? Porque teve relatórios da CETIC que, se eu não me engano, em 2020 ou foi 2021, eles não foram realizados exatamente pela pandemia. Só vieram ser realizados, acho que teve uma interrupção de um ano e depois retornaram um ano posterior.
e alguns resultados e alguns relatórios teve uma variação considerável em relação de resultados de uso de região para região. Se vocês observaram ou conseguiram fazer esses comparativos posterior à pandemia. Não, nosso recorte foi pré-pandêmico mesmo, mas a gente ainda não fez um recorte pós-pandêmico. E a intenção foi justamente deixar os dados mais concretos, né? Porque a gente sabe que com a pandemia houve um aumento de disponibilização de serviços de eGov, então pode afetar. E para não ficar nenhuma discrepância nesses resultados, a gente preferiu fazer o recorte até antes da pandemia. Até fazendo uma observação, né? Muitos dos serviços antes da pandemia foram praticamente incorporados ao eGov. Então, vamos dizer, ele ganhou mais corpo e mais definições posterior, né? Exato. Parabéns. Obrigada. Parabéns, fica aí a sugestão, né, da sequência desse estudo, né, acompanhando aí de forma longitudinal. E, como você comentou, a gente veio da pandemia para cá, né, intensivou, né, as questões aí de transformação digital, né, já até questões que vocês abordaram no trabalho, né, que muitos não conseguiam, às vezes eu não conseguia concluir totalmente o serviço, né, não conseguia encontrar o que desejava, né, então, algumas dessas questões podem ter sido vencidas ou aprimoradas ao menos, né, acho que tem muito ainda que se fazer, né, em questão do eGov, né? Mas provavelmente devemos obter talvez um resultado um pouco diferente, né? Uma melhoria, né? Quem sabe nessa redução, né, da exclusão digital, né? Bom, excelente, parabéns aí pelo trabalho mais uma vez, né? Nós temos ainda alguns minutinhos para fazer uma discussão, né? Mas queira fazer algum comentário a respeito, a gente vê que dos trabalhos apresentados, podemos fazer um alinhamento entre eles, né, que devia desde discutindo as competências de TI, favorecendo ali a capacidade de inovação, a gente vê produtos inovadores associados aí à questão do MAS, buscando ali a mobilidade, como também o governo com o eGov buscando aí inovar seus serviços, né, por meio do uso da tecnologia, né, das competências da TI em si, né? Então, um espaço para a gente fazer um comentário, algum questionamento. Bem rapidinho, eu acho que complementando a pergunta que a Rosane realizou, que a utilização do Wang e a Ana foi principalmente para a competência, desculpa, a capacidade de inovação, até porque todos os estudos deles foram direcionados a isso, e eles já têm até mesmo questionários validados internacionalmente, certo? Agora, lembrando que a competência em TI, ela não funciona separadamente, precisa exatamente de outras capacidades, no caso aí a capacidade de inovação e a criação de valor, para potencializar o seu uso. Então, utilizamos um questionário validado, né, na verdade, 2, que foi capacidade de inovação e posterior, que foi a criação de valor, e o questionário a pesquisa com base em competência em TI, esse todo foi formulado, acompanhado, seguiu todos os passos até a validação final. Um período bem árduo de dedicação, até conseguirmos concluir e aplicar. E mesmo assim, na aplicação, duas questões ainda foram cortadas. A construção do instrumento não é brincadeira, né? Demanda muito tempo, dedicação, né? E ao longo período de exploração, depois a parte de validação, né? E vai passando um período, a gente vai identificando
outros ajustes, outras melhorias, né? Está sempre em crescimento, né? Com Excelente falar. certeza. Daniel, algum comentário? Acho que está com áudio ainda, não estamos te ouvindo ainda. Não estamos ouvindo. Uma pena, deu um probleminha. Não, agradecemos, Daniel, a sua disposição. Amanda, Vanessa, Ariel, Queria fazer um Rafael. comentário. Tudo bem? Sim. Agora melhorou aqui um pouco a conexão, né? Estava muito difícil assim de ouvir assim durante as apresentações. Mas assim um ponto assim que eu achei interessante, né? Eu acredito que não foi, não sei se foi levantado durante a pesquisa do EGOV, mas seria a questão de que os sistemas eles não geralmente são tão fáceis de utilizar, né? Tem as variáveis, né, de renda, escolaridade, tudo, mas pelo que eu percebo, até para pessoas jovens e bem instruídas, às vezes os sistemas do governo são bem difíceis. Então você tem que fazer uma validação, depois tem que fazer outra, aí dá um erro, aí tem que voltar todos os passos de novo. Então não são sistemas user-friendly, né? Então, talvez acho que de repente numa futura pesquisa tentar avaliar esse ponto, assim, porque eu acho que o que dificulta muito para os idosos, acho que o que seria mais isso, né? Além claro, tem os outros fatores que são muito importantes, mas eu acho que a dificuldade de utilizar, né, os sistemas, os aplicativos, os sites é um ponto, acho que bem importante. Muito interessante, Rafael, esse ponto. Inclusive, eu estou me debruçando sobre essa perspectiva, né, do olhar do cidadão quanto às disponibilizações de informação no eGov, nos sistemas e nos sites eletrônicos, na minha dissertação. Justamente com esse objetivo, eu quero avaliar a qualidade dessas informações, porque realmente a gente vê que é complexo até para os jovens, às vezes é complexo entender as informações. Imagina para os idosos que já têm uma certa dificuldade maior, né? É verdade, porque assim eu já percebi em vários sistemas assim quando eu tive que utilizar para resolver alguns problemas, né? E aí justamente o grande problema tá que geralmente os sites não são muito bem construídos, é difícil para você localizar aonde que você tem que acessar aquela informação, aquele serviço. E aí depois quando você consegue acessar, geralmente precisa de pelo menos duas validações diferentes, e aí às vezes uma não dá certo, você tem que volta para estaca zero. Então, parece que, né, ainda tem que melhorar muito isso, né? Eu não estou generalizando, porque, né, pode ter situações assim, dependendo do site, dependendo do órgão público, que realmente tem uma estrutura boa, é fácil de usar e funciona bem, mas no geral, pelo que eu tenho percebido, sempre são sistemas bem obsoletos, de difícil acesso, né? Isso, nessa pesquisa, realmente a gente não teve oportunidade, porque a gente usou realmente só os dados do CETIC, mas é bem válido dar voz às pessoas, né, para saber sobre esses outros aspectos, né, que contribuem tanto também para o acesso ao e-Gov. Verdade. Tem muito o que se fazer, né, para a questão de usabilidade, né, desses serviços, né, enquanto aí na questão de tecnologia, né, nos serviços digitais, né, a gente tem um desafio também muito grande no governo para lidar com tecnologias defasadas. Então, a gente tem muitos sistemas antigos ainda que rodam, né, que estão ali sustentando os processos no governo como um todo, né, que são sistemas legados, né, que dificultam essa interação com as novas tecnologias, as novas tecnologias que trazem uma tratativa melhor, né, em lidar com a questão de usabilidade, né, em oferecer meios diferentes, formas diferentes de interagir com o usuário, nas construções das interfaces dessas aplicações, né?
Então, há um esforço também em conseguir manter esse legado, e não é trivial essa migração dessas soluções, né, para que a gente possa ter esses serviços integrados a soluções antigas, né, legadas, e ofertando uma interface mais amigável, mais inteligente, uma forma mais educativa, né, para orientar os seus usuários, né? A gente vem vivenciando e vendo esses desafios dessas integrações, né, que são necessárias, né? Tem se feito alguma coisa, mas há muito por se fazer, né? Tem uma dificuldade muito grande, de fato, em eliminar esse legado, né? São sistemas robustos, grandes, né? E que dificultam muitas vezes a gente caminhar, né? Trazer alguma evolução. Temos novas tecnologias, mas não se consegue fazer uso delas por às vezes estar preso ainda em alguns sistemas legados que estão operacionalizando as necessidades de registros, controle e assim por diante, né? Mas é um papel fundamental e importante para que a gente possa ter uma melhor interação do cidadão, né, com o serviço público como um todo, né? Só uma reflexão também quanto a essa questão do acesso, né, digital à terceira idade, né? E que o nosso perfil do idoso hoje é outro perfil, que não é aquele que a gente projetava e estimava nos artigos da década de 2000, 2010 ali, né? Nós temos outro perfil de idoso que avançou bastante, e claro, o aumento da expectativa de vida faz com que a gente coexista entre gerações por mais tempo ali, mas nós podemos projetar o idoso, aquela pessoa acima de 60 anos, né, ou 65, a depender da, do recorte que se faça, como com muito mais capacidades digitais do que se estimava anos atrás. A questão toda está assim, a gente não pode mais presumir que o idoso é um analfabeto digital, como a gente, por natureza, presumia anteriormente, uma vez que ele era nascido antes do boom digital. Bom, agora a gente já tem pessoas idosas que viveram o boom digital com muita intensidade, né? Então, acho que as nossas premissas relacionadas a isso têm que ser bastante revisadas, bastante revistas, né? Projetar esse sujeito tipo aí do idoso que nós estamos falando de uma forma mais madura hoje, né? Então, a Amanda, que está debruçada no tema, né, que falasse, acho que é inclusive uma oportunidade disso, né, de redefinir esse perfil de quem é o idoso brasileiro Mas utilizando a tecnologia. o meu perfil não é o idoso, é o cidadão de forma geral, Perdão. Cara, para dissertação. entendi. Tá, mas eu falei muito mais relacionado à pesquisa apresentada, né? Sim, sim. O áudio está desligado. Erros tecnológicos. Estão me ouvindo? Agora sim, né? Bom, vamos caminhar então para o final, né? O Rafael ele compartilhou um link para fazer a avaliação da sessão, né? Depois aí separa um minutinho, faça um acesso para fazer a avaliação, né? Isso contribuir para que o CEMEAD possa ir evoluindo, né, nos métodos de trabalho, né? Nas formas de interação com esse novo híbrido, né? É um evento híbrido, a gente tem alguns desafios, né, constantes, né? Enfrentamos um hoje, né, mudança de sala, plano de tecnologia, umas questões, né, mas é comum, né? Então, mas aí eu agradeço, né, a participação de todos, né? Mais uma vez, parabéns aí pelos trabalhos, né? Tem contribuído muito, né, com a ciência e muito com o CEMEAD, né? Sempre enriquecendo aqui o CEMEAD, né? Então, vamos permanecer aí presentes, né, participando aí do CEMEAD nesses 3 dias, né? Temos muitas coisas para participar, vivenciar, né? Me coloco à disposição também aí para os demais dias, o meu contato, né? Podem me procurar uma coisa, né? Obrigado a todos e um bom CEMEAD. Obrigado a todos. Ótima noite. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite, noite. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.
Boa Tchau. noite, obrigado. E aí, finito? Acabou?